Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 22 de outubro de 2021. Pessoal, hoje eu vou dividir com vocês uma angústia com a qual convivem os analistas políticos, os cientistas políticos, os estrategistas de comunicação e marketing de campanhas eleitorais e governos. Trata-se de tentar interpretar objetivamente os sentimentos do povo. Por que isso é importante? Porque a comunicação do candidato só funciona, só é eficaz se ele souber captar o que é que o povo está sentindo para que ele possa calibrar a sua comunicação e tornar mais eficaz a busca do voto. Esse é o desafio. Essa busca pode ser intuitiva, mas aí ela é amadora, não é científica, ou pode se valer de certas ferramentas para reduzir a incerteza. Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, obviamente refletindo sobre o que vem aí na eleição de 2022. Mas antes eu queria agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação em vídeos curtos. Lembro ainda que criei um canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, e um outro canal alternativo de vídeos na cos.tv, o Dextra Jornalismo, e que se você se inscrever nesses dois canais, não perderá contato comigo caso eu sofra censura em alguma mídia social. Finalmente, lembro a vocês que de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, eu faço um comentário político online no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Vamos lá, gente. Bom, eu estou há 44 anos na política, há uns 30 já eu trabalho com campanhas eleitorais. Toda a minha formação nessa área de marketing político, ela se deu no âmbito do marketing político tradicional, tal como ele nasceu nos Estados Unidos e depois foi aplicado aqui no Brasil. Ele se baseia fundamentalmente em fazer pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas que, combinadas, permitiam ao analista, ao estrategista, fazer uma leitura relativamente precisa, objetiva da realidade, sobre que o eleitor pensa, como ele está percebendo a política. Quando eu falo em análise objetiva, eu quero dizer o seguinte: eu estou enxergando a realidade ou eu estou com a minha visão contaminada pela minha posição ideológica, pelos meus sentimentos, pelas minhas paixões? O grande desafio para você acertar uma estratégia de comunicação é fazer um diagnóstico corrente sobre o que é que o povo pensa e sente e deseja com relação às eleições, com relação ao perfil dos candidatos que estão se apresentando às eleições. A partir daí, o candidato é, digamos assim, lapidado na sua comunicação, nas propostas que ele apresenta, principalmente na forma como ele apresenta as suas propostas para tornar a sua comunicação mais eficaz. Ele não tem que abrir mão do que ele pensa e do que ele propõe, ele tem que apenas saber como melhorar a maneira de informar a população sobre o que ele pensa para merecer o voto das pessoas. Quando eu falo de pesquisas aqui, eu não estou falando de pesquisas dessas que são publicadas. As pesquisas publicadas, elas são feitas para influenciar a opinião pública. A pesquisa que é feita para estratégia de campanha eleitoral é uma pesquisa que visa perseguir objetivamente um diagnóstico real, concreto da realidade. A pesquisa qualitativa funciona da seguinte maneira: chama-se grupos focais ou focus groups do inglês. Você seleciona eleitores de diferentes tipos, faixas etárias, faixas de renda, locais de moradia, e em grupos de 8, 10, no máximo 12, reúne esses eleitores dentro de uma sala. Esta sala é fechada, em geral tem um espelho atrás, de maneira que a gente fica lá atrás observando o que acontece na sala. E esses eleitores selecionados, então, eles são estimulados a debater política por um moderador. O moderador é uma pessoa especializada em dinâmica de grupos
que vai dirigir a discussão. Então esse moderador apresenta fotografias, apresenta matérias de jornais, passa vídeos. Nessa sala tem lá um DVD com um vídeo, né? Eventualmente mostra redes sociais dos candidatos e ele vai moderando as pessoas para que elas falem sobre como é que percebem os candidatos, como é que elas percebem os temas que estão em debate na política. E daqui a pouquinho aquelas pessoas ali, elas esquecem que elas estão sendo observadas, né? Elas não sabem que tem gente atrás do espelho e começam a debater política como se elas estivessem no churrasco da família, numa mesa de bar, no centro acadêmico da faculdade, na comunidade religiosa. Elas começam a expressar os seus sentimentos e os seus pensamentos sobre a política. Então você tem que fazer dezenas desses grupos, 8, 10, 12, 16, 20 grupos. E aí as pessoas falam o que pensam e é curioso observar porque às vezes pessoas que não se conhecem, que são de regiões diferentes da cidade, de classes sociais diferentes, expressam pensamentos comuns. Ou seja, as pessoas não sabem quem é que está nos outros grupos, mas aparecem ali, emergem da sociedade, emergem desses grupos, percepções comuns. Então, quando uma determinada questão, determinado tema, uma determinada percepção aparece em vários grupos simultaneamente, grupos de pessoas que não se conhecem, que são de regiões diferentes do país, de regiões diferentes do estado ou da cidade, você diz, opa, aqui eu tenho uma questão importante. Depois eu pego essa questão aqui, formulo uma pergunta numa pesquisa quantitativa para saber quantas pessoas no tecido social em geral pensam da mesma maneira. E aí você pega essas informações e vai subsidiar a comunicação do candidato. É assim que se elabora a campanha eleitoral no modo tradicional, no marketing político tradicional, usando sim pesquisas qualitativas e quantitativas combinadas. As qualitativas, elas não nos dão números, não nos dão percentuais, elas dão percepções da opinião pública, das pessoas, do povo, e a pesquisa quantitativa depois vai pegar isso que a qualitativa descobriu e vai medir quantas pessoas pensam como aquelas que estão ali na bateria de pesquisas quantitativas. Isto confere mais objetividade à interpretação do cenário e você consegue eventualmente elaborar uma estratégia de comunicação mais eficaz. Depois disso, com o marketing digital, eu comecei a estudar marketing digital faz uns 4, 5 anos por conta própria. Isso você não aprende na faculdade, né? É uma técnica e uma tecnologia que evolui tão rapidamente que você tem que aprender no mercado. Furungando, fazendo ou pesquisando, ou fazendo cursos de curta duração em ofertas que vocês acham aí na internet. O marketing digital funciona pela leitura de fluxos digitais de opinião. Não tem nada a ver com a pesquisa. O fluxo de opinião mede o quê? A intensidade do engajamento das pessoas no debate de certos temas. Quantas curtidas, quantos comentários, quantos compartilhamentos, quantas pessoas estão interagindo naquele tema, de que maneira as pessoas estão interagindo, estão gostando, não estão gostando, estão batendo num candidato, estão elogiando o candidato e assim por diante. Então, você tem ali, através de ferramentas digitais, de aplicativos e de algoritmos que fazem este levantamento, entra no Facebook, mete essa ferramenta lá dentro e diz assim, eu quero saber o que é que os seguidores do presidente Bolsonaro estão pensando sobre determinado assunto. Quantas curtidas, comentários e compartilhamentos, se as curtidas ou descurtidas, né, são maiores ou menores e assim por diante. E aí você combina essas informações com as informações das pesquisas e você tem uma leitura objetiva do que as pessoas estão pensando, como elas estão percebendo a política. Objetiva por quê? Porque não é algo que saiu da minha cabeça, do que eu acho. É algo que as pessoas revelaram através de ferramentas de aferição de opiniões, sentimentos e percepções.
Com isso, a estratégia de comunicação se torna muito mais profissional, se torna científica. É assim que se faz as coisas profissionalmente. Não obstante, se vocês já prestaram atenção, o presidente Bolsonaro ele costuma dizer isso claramente. Ele vai ao encontro do povo, ele faz questão de ir nas cidades do interior, de ir na periferia das cidades, de encontrar a população nas ruas e de ouvir o que o povo diz. Então existem políticos que têm essa qualidade, mas é uma qualidade intuitiva, ela não é científica. Não que ela não tenha valor. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 44 anos de política é a respeitar quem tem voto e quem tem lideranças, principalmente lideranças carismáticas, como é o caso do presidente Bolsonaro. Lula é outro cara que tem uma liderança carismática. Infelizmente é um líder do mal, um líder do capeta, do demônio, mas se vocês se lembrarem do auge da popularidade dos governos do Lula, ele ia pra galera, né? Se vocês derem um Google aí, Lula com o povo, vocês vão ver a quantidade de fotos que existem na internet do Lula no meio da multidão, né? Isso é uma característica que alguns líderes têm. Muitos políticos não têm essa característica. E deste contato do político com o povo, muitas vezes vêm muitas informações importantes. É uma espécie de pesquisa qualitativa também, né? Você percebe os sentimentos do povo, conversa com o povo e coleta informações. Essas informações também podem ajudar um político a elaborar o seu discurso, escolher a sua estratégia e os seus posicionamentos. Então, tendo este conjunto de informações é que você bola a estratégia de comunicação e marketing de uma campanha eleitoral. A partir daí você vai escolher o slogan, vai escolher jingle, vai escolher cores, marcas, símbolos e assim por diante. E o discurso do candidato. O que ele vai dizer, como ele vai apresentar as suas propostas para pedir o voto dos eleitores. Em eleições presidenciais, para governador, para prefeito de grandes cidades, as campanhas mais profissionais todas fazem isso. Então é um jogo complicado, porque se todo mundo faz pesquisa, todo mundo enxerga mais ou menos a mesma realidade. A realidade é uma só. A gente é que às vezes não percebe e erra. Por isso que se usa essas ferramentas para a gente tentar errar menos, diminuir a incerteza, ok? Então, dito isso, quer dizer, eu expliquei para vocês como é que se faz isso cientificamente, digamos assim. Vamos refletir um pouquinho sobre a eleição de 2018. A eleição de 2018 era uma eleição na qual só o presidente Bolsonaro estava utilizando o marketing digital como se usa há vários anos. Praticamente desde 2014, o presidente Bolsonaro fazia isso que a gente vê ele fazer diariamente. Percorrer o Brasil, naquela época eram os desembarques nos aeroportos, né? Agora de novo, mas não são só aeroportos, são eventos que ele vai, inaugurações como o presidente da República, e a gente vê aquele frisson, a opinião pública toda mobilizada, a população enlouquecida, querendo ver, querendo tocar o presidente e assim por diante. Então o presidente combina esse contato direto com o povo com o marketing digital, com as redes sociais, com as mídias sociais. E o resto dos candidatos todos estava fazendo campanha no modelo tradicional. Não que eles não tenham feito pesquisas. Fizeram pesquisas, pode ter certeza. As campanhas grandes, PT, PSDB, esse pessoal todo faz pesquisa. Mas eles estavam trabalhando com um paradigma mental do marketing tradicional, do marketing político tradicional, e isso fazia com que eles estivessem esperando pela televisão. Quem se lembra de 2018 vai se lembrar do que eu estou falando. Todo mundo dizia o seguinte: não, o Bolsonaro só está assim porque ele está sozinho e ele é forte nas redes sociais. Quando começar a campanha na televisão, o Alckmin vai decolar, Bolsonaro vai cair e vai se repetir de novo o segundo turno entre PT e PSDB, e como o candidato do PT era o Haddad e não era o Lula, o Alckmin vai se eleger presidente da República. Não aconteceu. Não aconteceu. O que há por detrás disso aqui? O presidente Bolsonaro,
e os seus estrategistas leram a realidade objetiva, entenderam os sentimentos do povo, se comunicaram corretamente com o povo e o presidente se elegeu e vice-versa. Os adversários leram erradamente a realidade, montaram uma estratégia errada e perderam a eleição. E parte desse erro se deve a essa contradição entre o analógico e o digital, entre a campanha tradicional na televisão e a campanha na internet, porque são lógicas completamente diferentes. Elas não são contraditórias. Você pode combinar a mídia tradicional com a mídia digital, ok? Nós vamos ver isso acontecer na eleição de 2022. Toda essa reflexão que eu estou fazendo para vocês é porque eu aqui na condição de analista fico olhando as pesquisas, sim, as pesquisas publicadas, essas que vocês dizem que não acreditam, e fico observando o presidente Bolsonaro em contato com o povo, fico observando as redes sociais do presidente Bolsonaro, diariamente dou uma entradinha nos canais do presidente, vou ver lá como é que as pessoas interagem, conversam, reagem, presto muita atenção nesse contato quente que o presidente tem quando ele vai visitar o povo nas ruas. Por quê? Porque eu quero tentar entender a eleição para poder, eventualmente, até fazer prognósticos por vocês. Por exemplo, na eleição de 2018, até eu acho que uns 6 meses antes da eleição, eu estava com a leitura completamente errada. Como a minha formação é muito mais do marketing tradicional, eu não estava entendendo a eleição. Eu achava que o presidente Bolsonaro ia ter que se moderar para pegar o eleitor de centro e derrotar o PT, empurrar o PT para a esquerda e ganhar a eleição. E não foi o que aconteceu. O presidente se manteve naquela posição, vamos dizer assim, radical, antissistema, batendo em todo mundo, eu sou antissistema, e o que aconteceu é que o povo estava radicalizado. Então, o sentimento do povo era um sentimento de radicalização contra o PT, contra o PSDB, contra a corrupção, contra o sistema, contra todo mundo, e o presidente Bolsonaro leu corretamente esse sentimento, expressou esse sentimento e foi eleito. Acho que mais ou menos uns 6 meses antes da eleição, eu percebi isso. E coincidiu com o fato de que eu vinha estudando marketing digital e uma hora me deu a faísca, caiu a ficha, eu entendi o jogo e fui capaz. Naquela época eu escrevi alguns artigos, inclusive, antecipando, olha, se a minha análise está correta, daqui para frente vai acontecer isso, isso e isso. Eu fiz um artigo, por exemplo, sobre a questão do voto feminino. Muito antes de sair o resultado da pesquisa, muito antes das pesquisas dizerem, eu digo assim, olha, ao contrário do que todo mundo pensa, o presidente vai fazer a maioria do voto feminino. O presidente era acusado de misógino, de machista, enfim, aquela coisa toda da esquerda, e eu disse, digam o que disserem, Bolsonaro vai fazer a maioria dos votos femininos, não deu outra, abriu as urnas, ele fez. Mas demorou para me cair a ficha. Então eu estou diante desse desafio agora, estou convidando vocês a refletir comigo, né? Porque essa campanha vai ser uma campanha diferente da de 2018. O presidente Bolsonaro possivelmente vai entrar no PP, Partido Progressista, que é um partido tradicional do Centrão, vai ter palanques regionais. Naquela época, na eleição de 2018, não tinha essa de palanque. O presidente Bolsonaro fazia suas visitas no aeroporto, era ele e o povo, agora não, ele vai se aliar a políticos tradicionais do Centrão que o estão apoiando. O presidente Bolsonaro talvez seja o candidato que vai ter o maior tempo do horário gratuito de televisão, consequentemente, ele vai precisar também fazer uma campanha como se faz campanha na televisão, que é diferente de como se faz campanha na internet. Vai ter que combinar as estratégias, né? E o que nós estamos vendo? A meu ver, uma coisa muito parecida, isso sim, com o que aconteceu em 2018. Você pega esse pessoal do mercado financeiro, da Faria Lima, dos banqueiros, os jornalistas todos da mídia, boa parte dos partidos, principalmente os de esquerda, utilizando as pesquisas para dizer Bolsonaro vai perder, Bolsonaro vai perder, Bolsonaro já perdeu, né? Do lado de cá tem um pessoal que diz que Bolsonaro já ganhou. Eu digo, eu não acho que perdeu e nem ganhou, né? Eu acho que a eleição está em aberto.
Uma das poucas certezas que eu tenho, posso estar errado, mas eu acho que o segundo turno, se houver, será entre Bolsonaro e Lula. Isso muita gente concorda, mas a eleição está em aberto. Ela não está perdida nem está ganha. E acho que o presidente tem condições, se ele equacionar essa situação da economia, questão do auxílio emergencial, da PEC dos precatórios, resolver o problema de caixa no governo para socorrer as vítimas do fica em casa e economia a gente vê depois, que ele tem sim condições de construir uma estratégia vencedora. Nós só saberemos disso mais adiante. Então, é uma incógnita, gente, é uma incógnita. Eu não consigo ter tanta certeza quanto muita gente tem aqui nos comentários do canal, quando diz, não, Bolsonaro é escolhido de Deus, já ganhou a eleição, né? Bolsonaro só perde se as urnas não corresponderem ao resultado efetivo do que o povo quer. E, enfim, essa conversa toda que vocês conhecem. Para mim, a eleição está em aberto. E eu acho também que esse pessoal do mercado financeiro, o pessoal da imprensa e da esquerda, se eles acham que a eleição já está ganha para o Lula, eles estão errados. Mas eu também não acho que a eleição está ganha para o presidente Bolsonaro. E dia a dia, o meu esforço de analista é ficar tentando interpretar o verdadeiro sentimento da população para tentar enxergar para onde a eleição vai antes das coisas acontecerem. As pessoas são muito curiosas, elas sempre querem prever o futuro e esperam que a gente entregue uma resposta pronta para elas sobre o que é o futuro. E eu acho, uma das certezas que eu tenho, que eu aprendi na vida, é a seguinte: quem tem certeza sobre tudo é forte candidato a errar. A sabedoria ensina que a gente tem que estar aberto à reflexão, à compreensão, à análise, para entender a dinâmica, ainda mais de processos políticos, porque são milhões de pessoas interagindo umas com as outras, a comunicação impactando essas pessoas, tentando induzir o comportamento. Na campanha eleitoral é a comunicação de vários candidatos simultaneamente martelando a cabeça das pessoas, além da mídia, né? A única diferença é que o presidente Bolsonaro, além da internet e do contato com o povo, na campanha eleitoral vai ter os palanques e vai ter a televisão, que ele vai ter que usar muito bem para que a gente se divirta vendo, de preferência, que Deus queira, ele vença a essa eleição, ok? Espero ter passado para vocês um pouquinho da minha angústia da analista aqui, que está tentando interpretar o sentimento do povo, saber para onde é que pode ir essa eleição, e ter passado para vocês aqui um pouquinho de conhecimento também sobre como é que se planeja uma campanha eleitoral, tanto do ponto de vista do método tradicional, do marketing político tradicional, como do ponto de vista do marketing digital. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, e da cos.tv, o Dextra Jornalismo. Acompanhe meus comentários diários de segunda a sexta-feira entre 1h30 e 2 da tarde no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. E lembre-se, gente, o vídeo está acabando. Logo depois da vinheta, pinga um pix aí, porque a independência das informações e análises deste canal depende da sustentação financeira que você dá com as suas doações regulares e periódicas aqui todo mês, ok? Obrigado a quem já doou, obrigado a quem vai doar. Até o próximo vídeo.